dia 19 de novembro, sextou. Sextou! É sexta-feira! Muito bom dia! Começando, hein? Mais um programa Experimenta. E é claro, sexta-feira tá alegrinho, né? Tá alegrinho, né? Fica mais alegre aí, porque tá chegando o final de semana e a gente sabe quem é por nós. Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que você viva assim o teu final de semana com essa garantia de que Deus é por você, tá certo? O programa tá começando, tem um montão de coisa legal. Vamos receber aqui hoje um casal que vai dividir conosco testemunhos incríveis que eles viveram e eu sei que isso vai edificar a tua fé. Tá começando, sextou, bom dia! Sextou. Quem tá animado aí, levanta a mão. Eu tô. Começando, Experimenta. A gente vai junto até as 8 horas da manhã. Você sabe que de sexta-feira nós temos testemunhos aqui para edificar a tua fé. Então fica ligadinho, não sai daí. E olha, daqui a pouquinho nós temos o MDC, uma palavra de cura para você que tá passando por depressão. Sabia? Que Deus tem cura para você que passa pela depressão? Sim, então fica ligadinho, porque Deus tem uma palavra de cura para você. É uma dose diária, né? Como verdade, a gente fala aqui, verdade. todo dia Deus tem cura para você. Está no ar, gente. Vamos de música? Vamos começar? Vamos. Ó, já quero pedir música sentada, porque eu tô tão apaixonado nesse cenário de Natal. Você continua mandando pra nós aqui a decoração de Natal aí da sua casa, tá Verdade. bom? Você que já fez, o pessoal mandou montando, tal. Vamos, ó, isso aí é espírito natalino. Sabe por que a gente decora? Olha que sala linda. Ó, eu tenho certeza que a tua casa ficou mais bonita com essa TV ligada aí agora. Sabe por que a gente decora? A gente Tá se achando, decora. né? Não, Sua casa ficou linda. Eu achei tão lindo, ó. Se Ô, a TV estiver ligada aí, ficou mais bonita a tua casa, com certeza. Olha Sua casa lá. ficou mais linda porque eu entrei no ar. Não, eu, amor. Tô falando a decoração. Olha ali, ó. Que coisa mais linda que tá essa decoração de Natal. Tá lindo demais. Natal é nascimento de Jesus. Não esquece disso, tá bom? Natal, a gente comemora o nascimento daquele que veio para mudar e transformar por completo a nossa vida. Por isso, nem for uma luzinha. Coloca aí na tua casa para você, junto com a tua família, mostrar para os vizinhos e para todo mundo, ó, aqui na minha casa a gente comemora o fato de que Jesus nasceu, entendeu ou não? Tá certo? Vamos começando bem o programa de hoje. Tem música e música boa aqui no Experimento. Onipotente é o nosso Deus, a Ele a glória. Tu chamas as estrelas do céu pelo nome, conta os grãos de areia no mar. Onipotente é o nosso Deus, a Ele a glória. Tu chamas
É, música linda, gostei, vou colocar na minha playlist. Agora é hora de ser curado, agora é hora de MDC. E o Salmo 127 fala assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Se não for o Senhor, se não for o Senhor que estiver conosco, se não for o Senhor que construir a casa, se não for o Senhor que nos guardar, é Ele que nos guarda. De repente, nós estamos chegando a um final de semana, a uma sexta-feira, e você tem trabalhado tanto e graças a Deus por isso, não é verdade? Mas entenda que é o Senhor que te abençoa, que é o Senhor que te faz prosperar. A Bíblia fala que vai ser inútil levantar cedo e dormir tarde. Se não for o Senhor, se não for o Senhor, é Ele que nos dá o sustento, é Ele que nos abençoa. Eu sempre falo que a bênção de Deus, ela nos acompanha, ela nos segue. Nós temos uma bênção que vai atrás de nós. E tem muita gente que vai correndo, né, atrás de bênção. Ah, onde tem um milagre ali, onde tem alguém que fala ali, uma profecia ali, vai correndo atrás de bênção, falando que a Bíblia fala que a bênção de Deus, ela nos acompanha. Quando eu entendo uma coisa, é o Senhor. Tem muita gente buscando bênção, mas eu prefiro buscar ao Deus da bênção, ao Deus que me abençoa, ao Deus que está comigo. Então Deus é Deus. Deus é Deus quando tudo vai bem. E Deus é Deus no dia mal. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Você pode declarar isso nessa manhã? Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Porque tem muita gente que ele vai limitando, então Deus não está comigo porque eu estou passando por uma luta. Vocês daqui a pouquinho nós vamos acompanhar um testemunho de alguém que passou pela enfermidade, mas entendendo que Deus é Deus. E é isso que eu quero que você coloque na tua cabeça, sabe? E entenda, se não for ao Senhor que estivesse conosco, se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, o Senhor é aquele que está com você. O Senhor é aquele que te fortalece, aquele que te dá vida, aquele que te sustenta. Então olha para o Senhor agora e fala: Senhor, esteja comigo nesse dia. Me dê um dia, Senhor, na Tua presença. Eu quero buscar a Tua presença e eu quero entender que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Tudo é a vontade de Deus. E que ela prevaleça na nossa vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus, MDC. Bom dia, bispo, bom dia, pastora, bom dia, pessoal de casa, tudo na bênção? Hoje sextou aqui no Time News e a gente começa essa manhã com muita informação para você.
A telemedicina avança e chegou a 5.000 atendimentos em 3 meses aqui em São José do Rio Preto. É isso mesmo, gente. Em 3 meses, Rio Preto registrou 5.000 consultas por telemedicina, atendimentos através de chamada de vídeo, por telefone, pedidos de exames e receitas que vão por e-mail e até mesmo por WhatsApp. Foi uma facilidade que chegou aí através da pandemia, né? E acreditamos que veio para ficar. E o Parque Aquático do Sesc aqui de São José do Rio Preto reabriu ao público na última quarta-feira. Foram 20 meses fechados, gente, por conta das restrições impostas pela pandemia. O Parque Aquático do Sesc aqui de Rio Preto ficou fechado, mas essa semana ele reabriu. O acesso às piscinas nesse primeiro momento será destinado somente ao público credenciado no Sesc, na categoria plena, sendo trabalhadores do comércio, de bens, serviços e turismo. E para você saber mais informações, você pode verificar pelo aplicativo Credencial Sesc SP. E para encerrar o Time News de hoje, vamos falar de Natal. A gente já tá em clima de Natal, né? Andando pela cidade, já conseguimos ver algumas decorações. E a tradicional iluminação natalina aqui de São José do Rio Preto será inaugurada hoje. É isso mesmo, gente. O projeto Natal Luz 2021 será composto por quase 1 milhão de lâmpadas LEDs espalhadas por diversos pontos da cidade. Nossa cidade hoje vai ficar mais bonita, mais enfeitada para o Natal. O Time News de hoje vai ficando por aqui. Que você tenha uma sexta-feira e um final de semana abençoado. Fique com Deus e até segunda. E a gente segue com o programa Experimenta. Olha, hoje a gente está muito feliz, porque a gente está recebendo aqui um casal tão abençoado, com tanta história para contar, com tanto milagre vivido, que eu acho, amor, que um programa não vai ter que ter o parte 2. A gente já tá batendo papo aqui, contando os milagres. E é tão bom, nessa sexta-feira, você se encher de fé, você se encher de esperança. E esse casal tá aqui para contar a história de vida deles, aquilo que eles passaram, que não foi fácil, mas venceram. E você também vai vencer. Bom dia, gente. Bom dia. Pode chamar de Tati? Pode sim. É a Tati e o Edilson que tá aqui hoje. Bom dia. Bom dia, pastor. Tá dando a bênção. Acho que é o primeiro Edilson com H que eu conheço. Não é chique, né? Mais chique. Olha que casal elegante, gente. Elegante. Bom demais tê-los aqui, viu? Vocês são da igreja IA Church, é isso? Isso mesmo. IA Church. Tem plataformas online, o pessoal está mostrando aí, passando aí os dados da igreja. E eu sei que vocês têm muita história de milagre para contar, né? Hoje a gente está nesse mês de novembro, falando sobre o Novembro Azul. Acho que a gente vai ter muita coisa para compartilhar. Mas antes de entrar nessa história, nós descobrimos aqui, conversando com eles, que eles têm histórias de milagre numa área que a gente nem gosta muito, né, amor? Que a gente nem é muito chegado nesse assunto, né? A gente já sofreu tanto. É verdade. Nessa área. E quando a gente conhece casais que passaram por isso, ou que estão passando, a gente se identifica. E vocês, quanto tempo foi de espera? Na verdade, a gente tem, agora o mês que vem vai fazer 20 anos de casado. Que legal. Nós ficamos, quando a gente estava 3 anos casado, e decidimos ter nosso filho. Então, nós fizemos todos os exames novamente, né? E o médico falou para nós, olha, para começar, meia dúzia, porque vocês são ótimos. tão ótimos. Aí você já fala, pronto, já até se sentiu grávida, né? Eu saí de lá me achando, né? Assim, me achando que fosse acontecer naquele mês. E, bom, resumindo, eu levei 3 anos para engravidar. Quer dizer, o médico de repente falou, tá tudo bem, vocês podem, até brincou, vão ter 6 e tal, e passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí fala, é o remédio que eu tomava e tal, 1 ano, como é que foi já a cabeça começa o de coração vocês? apertado. A própria sociedade te cobra, né? Sim. As pessoas em volta de você te cobram. Mas você está casado há tanto tempo, cadê os filhos? Tá tudo bem? Aí sempre tem aquela Aí pergunta, veio até a né? pergunta, né? Depois de 1 ano, e aí nada, né?
será que era para vocês serem casados mesmo? Será que se você Chegaram não... nesse ponto. Será que se você não fosse casada com outro homem, teu marido com outra mulher, será que vocês já não O teriam pessoal filhos? é cruel, sem querer, mas são cruéis. Né? É. Você imaginou agora, Tati, alguém de repente tá em casa passando por esse isso. problema de esterilidade, de não conseguir gerar, ouvir um absurdo desse? né? Então, aí chegaram a perguntar pra mim, você não tá em pecado? Seu marido não tá em pecado? Meu Deus. Eu falei, não, a gente se ama, a gente é fiel ao outro, a gente é fiel a Cristo, né? Nós não estamos conseguindo, mas... E assim, Vontade de falar assim, né? Tô em pecado, mas deve ser um pecado menor que a tua língua, né? Deve ser menor. Gente, o povo é cruel. Mas Não, até de no fora. trabalho, às vezes o pessoal fala, mas ele não está entregando esse resultado, será que ele está com problema de não ter filho? Quer dizer, o pessoal misturava tudo. então, e foram 3 anos, assim, sabe, de muito joelho no chão, muita oração, e eu chorava diante do Senhor na madrugada e pedia. E aí, uma vez, na madrugada, eu pedindo ao Senhor um filho, eu falei, Senhor, se não for para ser, tira do meu coração esse desejo, porque eu não quero ficar sofrendo. Porque desde os 10 anos eu já tinha um nome para minha filha. Eu falava assim, quando eu tinha 10 anos de idade, eu falei, se eu tiver uma filha, vai chamar Manuela. E eu alimentei isso a vida inteira. Sonho de ser mãe. De ser mãe, eu nasci para ser mãe, eu sempre quis ser mãe. E aí naquela madrugada o Senhor falou para mim, espera. Mas falou uma voz bem alta assim, sabe? Eu falei, Senhor, como assim espera? Fala sim ou não, Senhor, mas espera. A gente quer o sim ou não. Não O era espera a isso que eu gente queria não ouvir. quer. Aí eu falava pra A gente não quer o espera. Aí eu falava assim, na minha oração, eu falava, Senhor, é espera para não ou é espera para ser? É, sim. Espera muito, espera Agora, pouco. uma pergunta. Durante esses 3 anos de espera, né, como vocês falaram, foi com diagnóstico não... Os médicos falavam, vocês não têm nada. Eu acho que é pior, não Eu não falava é? assim, Porque, Deus, por exemplo, eu nós quero ter alguma tínhamos... coisa para descobrir. Nós tínhamos Pra um tratar. diagnóstico, tanto nela como em mim. Então foram 13 Para anos de complicar espera. foi nos dois, né? Nós dois tínhamos um problema tal que a medicina apontava. Eu não sei, era muito sofrimento e tal. Mas eu imagino que é pior para quem não tem um diagnóstico. fala que A não pior coisa é fazer um exame, não aparece algo que possa o médico fechar um diagnóstico. E aí entra uma outra área que é um grande mal, que é a mente. Então, a mente começa a te destruir. Então, por exemplo, para fazer uma contagem de espermatozoides, eu ia zerava. E eu não tinha nada. Absolutamente nada. Então, assim, a gente vê que a própria mente do ser humano, ela vai trabalhando contra. Tanto que você faz estudos clínicos, para qualquer medicamento que um laboratório faz, eles fazem estudos clínicos, que é chamado duplo cego, ou seja, eles dão um placebo, algo que é igualzinho um remédio, Mas é para a de pessoa, mentira ali. para um grupo que não sabe que está tomando aquilo, e o outro grupo é o remédio. Vários estudos clínicos são feitos dessa forma. E eles vão anotando. Você sentiu o que? Eu senti dor de cabeça, eu senti isso. Às vezes quem está tomando placebo está sentindo tudo sem estar tomando Até nada. a pressão, às vezes, controla com placebo. Forte. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu estou tomando um remédio para pressão. E nesses 3 anos, vocês ali em oração e tal, vocês chegaram a ver, tipo assim, tem como fazer uma inseminação? Sim. Como é que era isso? Aí nós Quantas fizemos, foram? nesses 3 anos, nós fizemos 3 inseminações. Ah, vocês chegaram a fazer, Fizemos então? 3 e não deu certo. E a gente E o gastando custo é alto. dinheiro com custo isso. Ah, é alto. custo é alto. Nós fizemos. Nós fizemos Fora nós- a medicação. Fora a mente também, né? Fora a Porque pressão. Nós você fizemos- sai da inseminação se achando grávida já. Isso. Aí nós fizemos inseminação, 3. Aí chegou no fim do ano, o Edilson falou assim pra mim: olha, nós temos dinheiro pra ou viajar ou fazer uma fertilização in vitro. a Você filha. escolhe. Eu falei, eu quero os 2. Ele, como assim? Eu falei, aí você me perguntou, eu falei, eu quero os 2. Agora, Me arrependi né? na hora por você ter perguntado isso. O que eu perguntei? Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, porque eu já tinha posto na minha cabeça que eu não ia mais conseguir natural. 3 anos, nem inseminação deu certo. E o médico então- falava que eu não tinha nada. Eu falei, gente, se eu não tenho nada, eu não consigo natural. Né? Não consigo. Porque se eu tivesse alguma coisa, eu trataria e conseguiria. Mas como eu não tenho nada e eu não consigo, então eu não consigo mesmo. Coloquei isso na minha cabeça. Falei, só vou conseguir por fertilização. Aí ele falou, vamos viajar,
e vamos espairecer a cabeça, tudo. Quando a gente voltar, a gente pensa na fertilização. Mas aí eu falei para Deus, falei, Senhor, eu quero também a fertilização, eu quero. Que nem criança mimada, eu quero. Aí nós fomos viajar. Quando nós chegamos, eu falei, vamos lá no médico, lá em Ribeirão Preto. Eu falei, vamos lá pra gente conversar. Mas eu já tava na minha cabeça, não, eu vou dar um jeito que eu vou. Querendo dar um jeitinho, quero, né? Eu fui viajar, agora eu quero viajar. Eu quero agora a fertilização. Aí chegamos lá no médico, aí ele conversou com a gente, tudo passou. Vocês já tinham ido viajar? Já tinha viajado. Pra onde vocês foram, lembra? Nós fomos pra Porto de Galinhas. Porto de Galinhas. Ah, que Só pra Porto de Galinhas. Aí quando a gente chegou, aí nós marcamos lá em Ribeirão Preto, aí ele atendeu a gente, passou o valor, aí meu marido falou assim, olha, né, não vai dar, ele falou, vai ter que refinanciar o carro. Eu olhei pro carro e falei, você agora, é o único que agora. Aí ele falou, vamos colocar o carro. Aí eu falei, então vamos. Aí ele falou assim, mas e se não der certo com o carro? Eu falei, a gente refinancia a casa. É por aí, é desse jeito. Aí, mas Deus foi tão bom pra gente que assim, nós refinanciamos o carro. Já estava quitado o carro, nós refinanciamos o carro. Fizemos a fertilização, fomos na consulta, 15 dias depois, estava lá fazendo a fertilização, um mês depois, veio positivo. Uau. Aí o Edilson falou, só que agora a gente está, né, endividado, que a gente está agora com o carro mas financiado. com positivo, né, gente? Mas com positivo. Ele falou, agora, né, para de gastar. Eu falei, não, mas eu quero o quarto do nenê, gente. Como que o nenê vai ser o quarto? Aí eu pus pra Deus. E assim, Deus foi tão bom pra mim que naquele ano, assim, eu trabalhava, né, e o Edilson trabalhava, mas assim, Deus foi tão bom pra gente que assim, tudo que eu sonhei, com 6 meses de gravidez. E a tua gravidez foi tudo perfeita, bem. foi Que perfeita. coisa maravilhosa. Foi meu Deus. perfeita. E foi gemelar ou não? Não, ele colocou 2 Tá. 2 bebezinhos. 2 embriões. Só que só vingou um. Uau, que Que felicidade. foi a Manu. Para quem faz a fertilização, eu acho que essa é a notícia mais esperada. E como né? Deus faz, né? Assim, essa questão do carro, eu estava conversando com um amigo na época, e esse amigo chegou para mim e falou, olha, eu vou te apresentar para um amigão meu que mexe com carro, garagem de veículo. Vai lá e explica a sua situação para ele. Eu falei, tá bom, né? Uma coisa que você evita ficar falando, né? Muito. Eu cheguei e tive a coragem de chegar e sentar e falar, olha, eu vou precisar do dinheiro para esse fim. O olho dele encheu de lágrimas, assim, ele falou, ó, eu não vou ganhar 1 centavo nesse seu refinanciamento. Aliás, espera um pouco, ligou para uma moça de um banco, foi lá, ó, você vai colocar esse dinheiro, que era exatamente o que eu precisava para dar início ao tratamento, que era o meu carro. Ele falou, eu não quero seu carro aqui na minha garagem, leve ele embora. Eu falei, mas você acabou de ficar com o meu carro. Ele falou, não. A única coisa que eu vou te pedir é o seguinte, eu quero que você traga esse nenê aqui para eu conhecer. Ah, meu Deus. E eu levei. Certamente ele já passou por algo semelhante. E eu levei para ele. Tua dor, né? Ele olhou assim, ele ficou feliz da vida. Ele falou, eu vi seu carro chegando, eu sabia que era uma boa notícia. Que lindo. Meu Deus. E eu levei depois. E aí veio a Manuela. Isso, então, e 6 meses de gestação, o quarto dela estava perfeito, com tudo que eu Pronto. tinha sonhado. Com tudo, todo decorado, Deus os realiza móveis, sonho, né? carrinho, tudo de melhor, tudo lindo, maravilhoso, estava pronto. Só que com 4 meses de gestação, a gente morava num predinho que não tinha, que só tinha escada, não tinha elevador, um bloco. E alguém tocou lá embaixo e eu não lembro quem era, mas assim, eu fui descer para atender. No que eu estava descendo as escadas, Deus falou comigo, mas falou muito forte no meu coração. Falou, o tempo da tua espera foi para te fazer uma pessoa melhor e uma mãe melhor, porque os teus filhos são meus filhos. Amém. E aí, nessa hora, eu comecei a chorar e desci até chorando, porque eu falei, Deus falou comigo, né? Me deu uma resposta ao porquê de toda aquela espera. Sim. Aí, nessa hora, eu falei, Senhor, se eu soubesse que era para me fazer uma pessoa melhor, que era assim, sabe, para me lapidar... Foi o amor de Deus, eu né? esperaria mais, porque agora eu tô sentindo, sabe, teu amor. Então me veio aquela palavra de Jó no meu coração. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, Agora. mas hoje meus olhos te veem. Então, sabe, eu fiquei assim, com o coração muito agradecido, e naquele momento eu sabia que eu não ia ter só um. Embora eu estivesse esperando só um, né, naquele momento, mas eu sabia que eu ia ter mais um.
Uau. né? E um ano depois, naturalmente, veio o Daniel. Aí foi natural. E vocês estavam esperando já, A tentando... gente falou, fazer né, isso? será que um dia a gente consegue ter outro filho sem tanta coisa acontecer na nossa vida? Ela já estava grávida. E formou o Aí casalzinho. formou um casal. Quantos Que anos eles têm hoje? Hoje a Manu tem 13 e o Dani 11. Que coisa linda. Eles são 1 ano e 9 de diferença. Glória a Quando ela Deus. tava com 1 aninho, eu já fiquei grávida dele. Aí fecharam a fábrica. Aí sim. Olha, você tá vendo, né? Tão marcados por milagre, não poderia ser diferente quando de repente algo inesperado acontece e um diagnóstico que eu acho que não é tão comum haver um homem jovem como você. E esse mês a gente tem falado muito sobre isso por conta do Novembro Azul. Como é que foi essa hora de descobrir um diagnóstico de câncer? E, enfim, mesmo sendo marcado com milagre, eu queria que você contasse um pouco disso para nós, né? Assim, eu já, desde de jovem, meu bisavô teve, meu avô teve, meu pai teve, meus irmãos têm cálculo renal, Tá. que produz nos rins. É o acúmulo de cálcio. E isso é o organismo de cada um. Quem tem facilidade de acumular cálcio no seu corpo, ele vai no rim e vai formando resíduos, que são os cálculos renais, as pedras renais. E aí eu sempre convivi com isso. Então, como eu viajava muito a trabalho, sempre viajando, tudo, muitas vezes eu tive crise de cálculo renal na estrada. Então eu já estava até meio acostumado com isso, Diz né? que para quem tem que é uma dor insuportável. Eu andava assim com um analgésico forte em todos os cantos da minha pasta, no meu carro, em todo lugar. E como isso já era frequente, eu já fazia um acompanhamento com um urologista, e a gente sempre atribuía isso ao cálculo renal, o fato do exame que todo homem faz, que é o PSA. Aliás, todo homem tem que fazer o PSA, que é de sangue. Então, ali o meu já dava elevado. Ora 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. Mas que você associava... A gente esse achava problema. que era o cálculo. Com 40 anos, eu perguntei, por causa das campanhas, porque como eu trabalhava na área de saúde, então, assim, sempre a gente falava das campanhas e ele perguntou, doutor, quando que é o exame de toque? Ele falou, não, vamos fazer mais para frente. Você acabou de ter um cálculo renal e tal, ok. Mas sempre fazendo PSA, ultrassom, para ver, agora tem 4 pedras de um lado, 5 pedras do outro, tá assim, tá pequena, tá grande, tudo bem, vamos vivendo assim. E aí eu aprendi a beber água, que eu sempre fui um péssimo bebedor de água, por falta de me hidratar pouco, o acúmulo de cálcio no organismo aumenta. E não adianta assim, então eu vou cortar alguma coisa para não ter cálcio. Tem que beber água e mesmo O médico assim, até brincou comigo, falou, você não pode comer pizza, não pode comer churrasco, você não pode. Eu falei, doutor, alface, pode? Ele falou, um pouquinho. Então, Tipo assim, você não pode viver mesmo. Não. Então, assim, por quê? Porque acumula, não tem jeito. A pessoa que se alimenta com o mesmo alimento, às vezes não acumula. É o organismo. Tá. Muito bem. Com 47 anos, Então, com foi 40, passando o tempo. você pediu para fazer o toque e não fizeram. Aí ele falou que não era o momento. Aí ele falou, vamos fazer com 45. E foi passando também com 45, nem lembrei. A vida da gente é sempre corrida e sempre viajando. Às vezes saíram numa segunda, voltava na sexta, enfim, trabalhando. E aí, nesse período, que foi o ano passado, eu tive uma outra crise renal. Falei, doutor, mais uma pedrinha. Vamos fazer os exames para ver quantas pedras tem, vamos fazer o PSA, mesma rotina. E aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, você já está com 47, vamos fazer o exame de toque, que é o exame que o homem tem que fazer. Sim, sim. E ele falou, olha, eu senti que está um pouco inchada a próstata, mas é melhor você fazer uns exames aqui, só para a gente olhar como é que está. E aí fez os exames, foi fazendo exame, cada exame apontava para um outro exame, porque os laudos vão apontando. E aí já começa a assustar, né? Porque teoricamente fez o exame, tá tudo bem. Quando você faz um e pede outro... A próstata está inchada. Então, Mas a gente acha que o fogo nunca vai pegar na nossa casa, né? Então, assim, ok, vamos fazer. E os exames começaram a ir apontar para biópsia. Até que ele olhou os exames e falou, vamos fazer o seguinte, para desencargo de consciência, vamos fazer a biópsia. Aí eu fui no hospital, fiz a biópsia, são acho que 15 furos, 17 furos, é quase uma pequena cirurgia. Vai fazendo... Eles vão tirando pinçando a próstata. E veio o laudo que existe uma escala de Gleason para o câncer. O mais agressivo de todos é 10.
O meu foi 9. Meu Deus, então estava muito agressivo. Aí ele olhou para mim e ele falou, olha, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Você está com câncer, é grave, é agressivo. Meu Deus. E você não tem muito tempo para resolver. Eu te indico a cirurgia robótica, que de fato a cirurgia robótica hoje existem 3 tipos: a aberta, laparoscopia, que são aqueles furos que eles olham, e a robótica, que é atualmente o que há de melhor, não pelo simples fato de ser um robô, mas pelo fato de ser a incisão, o corte é menor, e a precisão, para não afetar nenhuma camada que não seja aquilo que você quer retirar, é muito maior. Então ele é cirúrgico e muito preciso. Só que o médico ele falou, olha, só que isso é o seguinte, não nessa semana, na outra já vamos fazer a cirurgia. Nossa. E assim... E a cabeça, nesse momento? Nesse momento a cabeça Tati, sai do exemplo. pescoço, pastor, porque a gente... Imagino. Imagino. Quando a gente pegou o diagnóstico, eu só chorei. Eu falei, Senhor, eu não quero, sabe, perder Meu o meu Deus, marido, meu eu não Deus. quero, sabe, que tudo isso esteja acontecendo. Eu falei, o Senhor é um Deus de milagre, faz esse milagre agora na nossa vida, sabe? E foram 4 dias. Do dia que nós pegamos o resultado, foi numa segunda-feira. Fiquei até quinta-feira chorando, sem parar. Uma coisa assim, muito estranha. Eu desespero escutei mesmo. todas as lágrimas que eu podia. 4 dias. Eu imagino. Chorando eu de imagino. desespero. Mas aí eu coloquei para Deus na quinta-feira. Eu falei para Deus, falei, Senhor, sabe, dá uma saída para nós. Sabe, meu Deus, uma vida assim, sabe, a gente estava tudo... A nossa vida nunca foi fácil. Falar assim, ai, porque Tudo é com teve. emoção, né? É. Eu falo para ela, com a gente tudo é com emoção, Eu né? falei, Senhor, agora que a gente tá, né, tem uns meninos aí pra gente criar. Eu falei, tudo pandemia, foi o ano passado, né? Acontecendo. Eu falei, mas isso ainda? Eu falei, Senhor, Parece que olha assim, pra nós. pelo menos eu tenho essa sensação, né, Edilson? É como se tudo virasse nada, né? Porque aí a coisa mais importante é aquilo, é a saúde, né? Mas assim, as coisas vão acontecendo, né, que assim... Eu passei por outros milagres, né? Que não comentei com o senhor. Eu fiquei pensando, falei, Senhor, tanta coisa aconteceu até aqui, né? Para ajudar, perdi o emprego em fevereiro. Quer dizer, eu já estava sem ter a fonte de renda para a família. Fecharam o setor dele. Entrou a pandemia, fecharam o setor dele. Foi até um pouco antes, né? A empresa achou, Uma semana antes por de entrar a bem, pandemia, falou, olha, a fecharam o partir de setor. hoje a gente não precisa mais de você. Eu já tinha 10 anos de empresa. E aí eu falei, tiraram até foto minha para pôr no quadro de 10 anos e já saiu. E aí eu falei, puxa vida, e agora, né? Estou reestruturando minha vida, parei agora para dar mais atenção à família, né? Porque pela vida que eu tinha. Agora que parece que tudo ia começar, a gente começar a pôr um pouquinho de sonho para fazer, né? Ter o meu próprio emprego, meu próprio negócio e tal. E agora? Né? Meu Deus. Então, assim, mas eu falei, se o senhor já operou lá atrás, se o senhor um dia, através de uma pessoa na igreja, chegou para mim e falou assim, nunca se esqueça o que Deus fez na sua vida. Não guarde para você. Não deixe de testemunhar aquilo que Deus fez para você. Porque o teu testemunho pode ser aquilo que outra pessoa está esperando e Deus vai te usar. Amém. Então, não guarde isso para você. E desde então, eu sempre, assim, perdi o medo de... Não o medo, mas aquela coisa de falar, nossa, será que eu vou falar em público que aconteceu com uma coisa tão pessoal? A dificuldade de ter aquilo que a gente queria tanto, de ter filhos e tudo mais. E aí, puxa, antes da gente conseguir ter filhos, veio mais um problema de saúde. Falei, nossa, agora se tiver, eu não vou nem ver crescer. A gente fica pensando, às vezes, como a gente provê a nossa casa, você fica pensando, bom, primeiro eu tenho que prover a casa, agora eu tenho que ver meus filhos crescer. Eu sei que Deus tem promessa na vida deles, eu quero pelo menos ver isso acontecer. Aí vem um diagnóstico desse, fala, puxa, eu não vou ver mais nada disso. Acabou, né? E agora, Senhor, o que eu faço? Mas eis-me aqui, se pelo menos o que eu fiz até agora foi do teu agrado, amém. Então minha missão está cumprida, né? Mas enfim, fomos... Deixa eu depois, só falar uma coisinha, sim? desculpa. Na quinta-feira, né, que eu falei que eu chorei por 4 dias. Aí eu pedi a Deus para confortar o nosso coração, para dar uma saída. Na sexta-feira em diante, nós não choramos mais uma lágrima. É verdade. A gente ficou tão fortalecido, Deus deu uma força pra gente. Deus é o refúgio. E a igreja orando, né? que você vê, a oração, ela sustenta. Isso é muito forte. Ela sustenta. Fala assim,
Ninguém olha para mim. Aí você fala, puxa vida, tanta gente que eu nem sei quem é, está orando por mim. Por isso a É a importância, intercessão, né, de né? ter essa comunhão, né, com os irmãos. É a intercessão. De colocar pra igreja, De ser né? igreja, né? De ser igreja. Ser igreja. Gente que me ligou, fazer que eu falo, parte. nossa, eu conheci essa pessoa. Deixa eu olhar no celular, nossa, nem contato dela eu tenho mais no celular. Ainda tá sem o 9 ainda, tá só os 4 primeiros dias. Eu falo, nossa, faz tempo. A pessoa ligou para mim e falou, olha, a gente está em oração por você. Não precisa contar nada para mim, só saiba que eu estou em oração por você. Como é lindo isso, como é forte. Então, depois eu fui consultar outros médicos, por trabalhar sempre nesse meio. O pessoal falou, a única diferença que foi do primeiro diagnóstico do médico, falou, olha, você no mínimo tem que esperar 45 dias para fazer uma cicatrização da tua biópsia. Se você for para a cirurgia Agora, como já você queriam. pode ter um sangramento, você pode até vir a óbito. Que tava ruim e ainda piorou, né? Ele falou, não se faz uma cirurgia com 15 dias. Aí eu falei, puxa. Aí fui em outro médico, todos falaram, não se faz cirurgia. Eu falei, então tá, então... Quer dizer, um pela pressa de fazer para você não ter mais problema, eu falei, então eu vou optar pela opinião da maioria. Sim, né? claro. E aí um grande amigo nosso falou, olha, eu vou te apresentar para uma pessoa da família que vai conversar com você de Barretos. Até então a gente consultou médicos daqui de Rio Preto, foram excelentes com a gente. Olha, não tem um médico que nos tratou de uma forma assim, não, todos trouxeram para a gente informações que nos deram assim esperança. E aí esse médico de Barretos foi assim falando, Senhor, obrigado, porque ele realmente é uma pessoa formidável. Além de todos que a gente conheceu, mas ele é uma pessoa assim extraordinária, que é o Dr. Roberto Machado de Barretos. E ele falou, eu pego o seu caso. Você veio aí por pessoas que eu também gosto muito. Aliás, eu não quero um centavo seu. Você está brincando. Ele falou, eu sou um médico do SUS e quem vai te operar é o robô do SUS, só que o robô do SUS tem até um horário. Depois desse horário, ele pode ser utilizado pelo plano de saúde. Por quê? Ele falou assim, você poderia operar pelo SUS, só que tem muita gente que também precisa operar pelo SUS. Tem a fila, né? Você pode esperar, mas você não tem 1 ano ou 2 anos para esperar. Pelo estágio que já estava. E Deus é tão, assim, extraordinário que, assim, eu fiz um monte de exame. Fiz exame, assim, que parecia um scanner, assim, passava, olhava para ver se não estava nos ossos, se não estava no sangue. E não estava em lugar nenhum, a não ser na próstata. Amém. Todo o câncer estava na próstata. Ele não se espalhou, que é chamada metástase. Graças a Deus. Quando a gente fala metástase, quer dizer que ele saiu daquele lugar e foi espalhando. Então, ele pegou outros órgãos, ele vai se espalhando. E no meu caso, não. Apesar de ser um Gleason 9, ele estava localizado. E aí ele falou, vamos fazer o seguinte, toda cirurgia que é programada é feita uma espécie de um mapa cirúrgico, ou seja, como se fosse um plano de voo, um plano de viagem. Sim. Eu vou passar aqui, vou passar ali. Então, ele faz esse trabalho com todos os exames, ele falou, está feito o seu diagnóstico, está feito o seu plano cirúrgico, vamos marcar a cirurgia, que foi em outubro, né? Outubro do ano Fez passado. agora um ano, né? Esse ano, agora em outubro fez um ano. E aí eu fui para a cirurgia e é engraçado que assim, no caminho, né, que a gente deita fica vendo a luz passar, né? Eu fui orando, né? Eu falei, Senhor, eis-me aqui novamente, né? Então, dentro do centro cirúrgico comecei a conversar com o pessoal, chegou o anestesista, eu estudei 10 anos anestesia, trabalhava no centro cirúrgico, para a gente poder vender anestesia, a gente tem que conhecer. Sim. Né? E comecei a brincar com o anestesista, a gente ficamos amigos ali, e eu falei para ele, doutor, agora é o seguinte, eu senti que está fazendo efeito, eu vou apagar, que Deus abençoe suas mãos. Uau. Que Deus abençoe todos vocês aqui. Agora não tem mais o que fazer, agora é com Deus. E, apaguei. Mas assim, a sensação que eu tive ali, a gente vê que é a cobertura de oração. Não tem outra explicação. Porque eu fiquei tão em paz, eu falei, Senhor, se eu não acordar, que o Senhor possa me receber, mas não deixe a minha família desamparada, eu sei que o Senhor não vai desamparar. Porque a minha preocupação naquele momento era que eles não ficassem desamparados. Oi, Edilson, e você, pós-cirurgia, porque assim, não é tão simples como um câncer, quando está num grau desse,
se só fosse lá operar e tudo, mas assim, não é sempre que te dão essa certeza. Depois eles ainda dizem que pode ter um tratamento, que Isso. pode... Como é que faz? Primeiro o protocolo, né? O médico falou pro Edilson, falou assim, olha, nós vamos fazer a cirurgia, vai remover... Mas ela não traz uma garantia, Então, né? nós vamos remover a próstata, só que eu quero que você fique ciente que nós vamos... Se não é certeza que nós Então, vamos tirar tudo, é nós isso não que sabemos pega. se você vai ter que fazer uma quimioterapia, uma rádio, medicamentos, nós não sabemos ainda, porque não abriu. E você vai ter possivelmente sequelas. Sim. E no homem é Novembro Azul, se você me permite falar, que são sequelas que mexem muito com o homem em si, Sim. né? Totalmente. Por isso que a Com a gente tem masculinidade, com a masculinidade né? diretamente, né? Exatamente, exatamente. Então, Como é que você sai dessa cirurgia? Eu quero saber o fechamento desse milagre. Porque né? uma das sequelas, né? Que hoje, agora, muita gente tá aí, né, assistindo, de repente recebeu um diagnóstico desse. Então, assim, estamos trazendo esperança, estamos trazendo a consciência de que foi atrás, de que fez exame, que deu tempo, que não espalhou. Isso é muito importante. A gente tem que trazer essa Uma consciência. coisa que o médico me assustou tá em quando ele casa. falou, eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, né? Foi duro perder o emprego? Para quem não é? Você está 10 anos numa empresa, está acostumado já com a rotina de como funciona essa empresa, como é que se... Enfim, já domina os processos, tudo. Recomeçar não é fácil. E aí, um dos médicos que a gente conversou, ele falou, você pensa que você está com câncer agora? Você já foi Gleason 8, 7, Quer 6, 5... já foi Há evoluindo. pelo menos 6 anos. Aí eu fiquei, Senhor, em tudo tem um porquê. Se eu não tivesse perdido o emprego, eu ia continuar viajando, ia continuar achando que era só cálculo Ia renal. chegar no 10, ia espalhar e não teria mais... Então, assim, perder Quando o fala, emprego... tudo coopera pro bem, é uma Até verdade, perder o é emprego. Aquilo que a verdade. gente acha que é ruim, também foi uma bênção, porque se eu não tivesse parado literalmente, se a própria pandemia não tivesse me parado, onde eu comecei a ficar mais próximo dos meus filhos, da minha esposa, de ver o que acontecia dentro de casa, que a minha casa às vezes se tornava até um dormitório. Você só passava lá para dormir. Entendeu? Então, assim, eu parei, falei, até tem uma passagem, né, que nós vimos, né, louco, né, ainda hoje pedirão sua alma, né, que a pessoa forte. constrói e aí ela não usufrui de nada, né? E tanta coisa começa a vir na mente, eu falei, Você se torna uma pessoa melhor, falei, né, cara? peraí, Sem dúvida, né? Deus não me deu uma segunda chance para eu continuar sendo o que eu era. Deus me deu uma segunda chance para eu falar o que Ele fez por mim. Amém. A gente faz um trabalho, né, de célula infantil e a gente hoje tem criança do Rio de Janeiro, de São Paulo, a gente só fala do amor de Deus, a gente só fala daquilo que Deus pode fazer. E é tão forte isso que quando falou que veio uma pessoa, orou e falou que você ia testemunhar, hoje a gente está aqui, né, em 202 cidades, falando desse No lar de testemunho. 3 milhões de 3 pessoas. milhões de você pessoas tem noção? que o SBT alcança, fora as pessoas que estão aí online. É o cumprimento de uma promessa, né? E às vezes a pessoa pode pensar assim, Deus tem tanta coisa para se preocupar, não vai olhar para mim. Eu até falo com as crianças, isso, não pode falar criança, são jovens, né? Agora cansado fala criança, são jovens. Eu falo assim, Deus está ouvindo cada um de nós. Amém. Ele está olhando para cada um de nós, Ele sabe quem nós somos. Aliás, Ele nos conhece antes da gente nascer. Sim. Então, assim, o protocolo que o médico que me operou falou, o nosso protocolo é o seguinte, a gente opera, a gente retira, o robô ele tem essa precisão, ele faz até uma espécie de uma simulação antes da cirurgia, ele mapeia, é um negócio muito avançado. E Barretos, nesse ponto, eles são assim, fala hospital do amor, né? quando a gente fala Hospital do Amor, é mesmo. Uma referência Sabe, demais. todas as pessoas que entram no quarto... Aliás, eu fiquei na ala SUS, não tinha diferença alguma. Eu já tive Com a ala lá. particular, as pessoas que entravam, todas elas no quarto. A gente lá dentro, a gente falou de Deus. Pedir uma salva de palmas aí pro pessoal do Hospital de Barretos, filho. Dá uma salva de palmas aí para eles, porque
É lindo demais esse trabalho que pessoas ali São. vivem num... Eles têm um respeito, um carinho, um amor, assim, olha, não tem uma pessoa, nenhum turno, de manhã, tarde, de madrugada, que o tempo todo eles estão ali trocando um soro, Sim. colocando uma medicação, todos muito respeitosos. Assim, teve até uma enfermeira que a gente ficou um tempão falando com ela do que Deus já tinha feito na nossa vida. E ela falou que ela ia voltar, né, que a pra gente teve a igreja. oportunidade de falar de Deus ali, mas o protocolo que eles falam, a gente retira tudo que a gente consegue tirar, de preferência tudo mesmo. Então a ideia é porque às vezes fica até uma gordurinha que fica, às vezes ali fica uma célula cancerígena. Que pode dar Então uma a metástase. intenção do robô é justamente ele eliminar. E assim, o que ele explicou, ele falou, o robô, ele não, às vezes a mão humana, às vezes ela dá uma tremidinha. Então na hora que você está cortando, essa tremidinha pode cortar ou deixar de cortar o que não, né? E o robô não, ele, Preciso. né? Ele tira. Ele falou, feita a cirurgia, se ficar alguma coisa e se manifestar, por isso que o PSA que eu fazia antes, eu vou fazer agora por muitos anos. Sim, sim. E aquele PSA que era de 3,7, hoje é inferior a 0,01. Uau, Eu não tenho cara. câncer mais. E você fez químio? Não. Aí que tá, ele tirou tudo. Eu não tive sequela. Deus, Ele falou, se graças a ficar, Deus. você vai para a rádio. Se a rádio não responder, você vai para químio. A químio é o último estágio. Tá. Na verdade, né, amor? Ele falou pro Edilson, assim, pra nós, porque esse o tempo inteiro eu fiquei colei Ele no chegou Edilson. depois, né, da cirurgia no É, cérebro. eu falei, lá, eu né? não te deixo fazer mais nada sozinho, Claro, vamos fazer tudo meu junto. Deus. E aí o médico falou pro Edilson, antes da cirurgia, você possivelmente vai ter sequelas. Incontinência urinária, é uma coisa que é possível Sim, acontecer. sim. Impotência Impotência sexual. sexual, né? Que vai te levar até uma aposentadoria por invalidez. Aí eu falei, meu Deus, né? Assim, Jesus. Jovem, né? A vida toda pela Eu frente. falei, Jesus, né? Agora A gente tem planos, né? Eu falei, agora, assim, eu tô aguardando o teu milagre. Porque eu sei que o senhor é especialista nisso, né? Amém. Tô aguardando. Então, a gente tá nas tuas mãos, porque, né? O que a gente pode fazer mediante esse diagnóstico? Mas quem dá a última palavra é Deus. Amém. Eu falei, o Senhor é que vai dar a última palavra pro nosso caso, né? E aí, o Edilson ficou 3 horas em cirurgia. E eu lá no quarto. Agoniante, né? 3 horas que demora 30. E atrasou a cirurgia. E o médico entrou no Saí quarto às 3 horas da manhã. saí às 3 da 3 manhã. horas da manhã. Aí a hora que o médico entrou no quarto, ele falou assim pra mim. Ele falou, tenho boas notícias pra te dar. Edilson já tá recuperando. E a cirurgia foi um sucesso. Pode ser que ele fique com sequelas leves. Aí eu fiquei feliz, tudo, mas eu falei, Senhor, né? Se o Senhor quiser, o Senhor pode deixar ele sem sequela nenhuma. Nem leve, Né? nem nada, né? Mas também, se o Senhor não quiser, a gente vai aprender a conviver com isso, que o Senhor nos ajude. sim. Que o Senhor nos ajude, nos Que dê eu quero é a força, vida dele, né? E maturidade pra ir em frente. Porque até para essas sequelas existe tratamento, Sim. ou existe, não tratamento, mas existe como conviver Maneiras, com isso, tendo é. uma vida mais saudável. Exatamente. Existem medicamentos para isso. Aí, nós ficamos mais 2 dias no hospital, né? Pra recuperar tudo. Eu saí com sonda, né? Edilson saiu com uma sondinha de urina, aqui do lado, assim. Mas ele voltou pra casa dirigindo. Quer dizer, já... Super bem. Super bem. Ele não teve incontinência urinária. Uau. Olha só. Ele não teve impotência. Uau. E olha, quem tá afirmando é a esposa, então tá tudo ok, né? Deus fez uma obra coisa completa na vida maravilhosa. do meu marido. Que Fez uma obra lindo, completa. 15 dias depois, o bispo, que o Edilson tinha feito a cirurgia, deu um problema no ar-condicionado do Dani. Num dia, tava assim, acho que era... Já tava em novembro. Tava quente. Tava assim, numa Aliás, o época ar-condicionado só estraga na época que tá calor, né? Pra variar, E né? à noite de fim de semana. 15 dias depois da cirurgia, o Edilson tava em cima do telhado. Ai, Jesus amado. Vendo o que tinha acontecido com o ar do Dani. Super bem. Super bem. Graças a Deus. Super Foi bem. liberado de rádio, de químio. Não fez nada. Não, o médico Nem falou, medicação, olha, nem com nada, esse nada, PSA inferior nada. a 0,01, ele falou, não tem porquê. Necessidade. O primeiro PSA deu 0,1, que foi logo depois da cirurgia. Aí ele falou, olha, como você acabou de fazer, o corpo tem que registrar o que aconteceu. Então, assim, 0,1 é limite. Então, assim, se der 0,2, 0,3, a gente vai para a rádio.
Aí eu fiz 3 meses depois mais um, deu inferior a 001. Ai, que delícia, né? E desde então Receber um negócio desse, é pelo amor de 001, Deus. 002, 003, 001 de novo, é assim Edilson, vai. A gente primeiro quer agradecer demais por vocês terem vindo aqui. Nesse mês em especial, Novembro Azul, queria que você olhasse ali naquela câmera branquinha lá, ó, 3, e falasse para os homens que estão em casa, você também como esposa, porque tem um preconceito, tem um medo de potência, tem homem que pensa que ele é menos homem se fizer um exame de toque. É uma coisa tão absurda. Não tem nada a ver. Tem nada a ver, gente. O que você falaria? É um exame que dura segundos. Que isso, meu Deus do céu. E outra, que Pode mantém a salvar uma vida. vida. Exatamente. Salva a vida, Qual que é o recado para quem passou por isso, graças a Deus, há um ano, né? Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte, a gente vive uma sociedade machista, mas não machista de assim, então quer dizer que eu vou deixar de ser homem porque eu fiz o exame de toque, ele só existe porque alguém descobriu que por esse exame ele consegue sentir a próstata da pessoa e ver se está inchado. O fato de estar inchado é um sinal de que algo não está bem no corpo da pessoa. Agora, se a pessoa deixa de fazer isso por preconceito, você vai colher o fruto das suas escolhas. Se você escolher achar que não fazer um simples exame que vai liberar você, muitas vezes, ou diagnosticar precocemente algo que poderia tirar a sua vida, deixar você longe daquilo de quem você ama, da tua família, né? É uma coisa de se pensar. Então, assim, tome a decisão certa. E a decisão certa é usufruir daquilo que Deus colocou, que é a medicina. A medicina não existe por si só. O homem não descobre coisas porque ele é melhor do que Deus. Pelo contrário, Deus permite que ele descubra coisas ao longo dos anos. É verdade. Por isso a evolução de tudo. A própria medicina, os medicamentos. Então, para com isso, porque você é fruto das suas escolhas. Escolha o certo. Vá ao médico. Se você o PSA, o meu PSA de 3,7 era um PSA de um homem de 60 anos, eu tenho 47. Algo não estava bem. É o cálculo renal. Eu descobri que não. Então, assim, Deus me permitiu estar aqui hoje falando, não é por acaso também. É para poder falar com você que está hoje relutando, achando que não vai ser homem suficiente. Pelo contrário, seja homem de ir em frente. Amém. Seja homem de encarar de frente as coisas. E a alegria hoje? Isso não vai mudar na sua vida nada. Pelo contrário, vai te trazer tranquilidade. E a mente fica legal depois disso. E a alegria de estar curado, a alegria de ter nascido de novo, como é que é? Olha, pastor, bispo, assim, é uma coisa inexplicável. Celebrar, né? Todo dia Inexplicável. celebrar. E ser Você grato a Deus cada acordar, dia, né? você acordar, abrir os olhos de manhã e falar, Senhor, obrigado, porque teve gente que não conseguiu fazer isso que eu fiz agora. É simples, abri o olho e respirei. Quando você está num leito de hospital, ali não tem título, ali não tem conta bancária. Nada. Ali todo mundo está com aquele aventalzão, que se levantar mostra tudo. Mostra que nós não somos nada, né? Exatamente. Uma vez internado, quem você? Eu sou fazendeiro. Eu sou vendedor. Eu sou vendedor ambulante. Ou seja, eu tenho Todos aqui iguais. todo mundo aqui dentro do quarto, Somos todo mundo está com nada, soro né? na veia, todo mundo tem um Com problema. aventalzão, eu gostei dessa. É verdade. E ali você não está Não tem- nem de terno, você não está com a sua. Não tem uma nem roupa com a de sua, marca, de grife. Ou se uma você for um simples, militar, né? você não está com a sua patente. Ali falou você tudo. está igual a todos. Nossa, que lindo. Que lindo. tem Obrigado por terem vindo, viu, gente? Vocês são uma simpatia, meu Que Deus. casal lindo, gente. Tô apaixonada Também, por eu vocês. Eu também queria dizer uma coisa, Sim. né, para as pessoas que estão em casa, Por favor. que assim, quem está em casa, né, assim, achando que a vida está acabada, que está com um problema grande, que às vezes assim, fala, o meu problema não tem solução, né? Eu quero que assim, você saiba que existe um Deus criador, amoroso, que deu o seu único filho por amor a nós para morrer na cruz, né? E que ele tá só esperando você pedir uma ajuda.
Uau. Né? E quando você pede essa ajuda, o Senhor, ele é rápido Amém. em atender. Né? E ele estende as mãos. Assim como ele fez para nós, ele quer fazer também para quem está aí assistindo. Amém. Né? Ele quer abençoar, porque ele é especialista, Amém. né? Em nos abençoar, em nos... Ele é um pai amoroso, né? E ele é um pai detalhista. Ele quer fazer nos pequenos detalhes. Amém. E assim como ele fez com as nossas vidas, ele quer fazer também com a vida de quem está aí, às vezes, né, desiludido, triste, desesperançoso. Esperando o milagre, né? né? Esperando o milagre. Tá aqui, ó, prova de milagre, gente. Esse casal que quantos milagres, uma vida marcada por milagre, e vai ser assim na tua vida também. A gente está encerrando o programa dessa sexta-feira. Muito obrigado pela tua companhia durante toda essa semana. E domingo a gente se encontra, né, amor? Se Deus Domingo a quiser. gente se encontra às 10 da manhã e também às 18 horas. Vem celebrar o Senhor. Domingo é dia de estar na casa de Deus. É verdade. E você é o nosso convidado, né? BR 153, quilômetro 53. Sextou! Sextou! Vamos nessa então! Deus abençoe a tua vida. A gente se encontra, sabadão tem o culto com a galera da Estaca Jovem. Ó, final de semana, sexta-feira, tem a reunião de intercessão lá no Jardim de Oração. Você viu aqui eles falando o tempo todo sobre a importância da oração. Hoje, sexta-feira, 8h30 da noite, você pode ir lá no Jardim de Oração para orar. Muito obrigado por terem vindo. Obrigada, gente. Vocês passam uma paz. Ai, Paz, é que uma coisa lindo. boa olhar pra vocês. Eu fiquei curioso pra ver os filhos de vocês. Deve ser muito lindos, Depois né? mostra pra gente. Vamos encerrar aqui Verdade. e eles mostram pra gente aqui a foto dos beijo. filhos. Um grande beijo. Segunda-feira é nós aqui outra Se vez. Deus quiser. Tchau, tchau. Ficar com Deus. Tchau.